É um período de guerra civil. Naves atacando de uma base secreta conquistam a sua primeira vitória contra o Império Galáctico. Foi assim que começou o Star Wars em 77 e a saga sobrevive até hoje. E aqui no Claquete em Cena vamos debater desses mais de 40 anos de saga e descobrir por que Star Wars continua tão relevante, mesmo agora no século XXI. Comigo, 3 fãs da série, Paola, Denis e Serginho. Pessoal, por que vocês acham que Star Wars faz sucesso até hoje? Eu acho que a inteligência do George Lucas para criar tudo aquilo do jeito que é muito rico em detalhes, acaba prendendo muito as pessoas. E um grande fator que contribui é a trilha sonora. Porque eu acho que a alma de um filme, eu acho que o que mais importa numa produção é a trilha sonora. A música, a Marcha Imperial do Darth Vader, aliás, são duas as músicas. A da abertura, que é o tema principal, e a do Darth Vader, que é a Marcha Imperial, todo mundo sabe. Se perguntar de Star Wars, já vem as duas. E você, Serginho? Eu acho que é uma série de fatores, porque quando você assiste Star Wars, você está vendo dezenas de histórias lá dentro, né? É um western, como eu tava antes de vir aqui fazer esse programa, né, eu estava vendo um cara falando que Star Wars é um conto de fadas, só que muda os castelos medievais por naves. Ainda tem a história do Cavaleiro Negro, né, que no caso é o Darth Vader. Tem o herói relutante, como é nas histórias de cavalaria. Tem a princesa em perigo, que, vale frisar, não está tão em perigo assim, porque ela sabe se virar sozinha. E é isso, cara. Você está vendo várias histórias lá dentro. É história em quadrinhos, Ai, meu Deus. Um pouco de tudo. É um pouco de tudo. É por isso, Serginho, que no início você tem a famosa frase, né? Há muito tempo num reino distante, há muito tempo atrás, numa galáxia distante. Para dar aquela referência às histórias vamos dizer, contos de fadas. Fantasia. Star Wars ele é muita coisa, inclusive uma história de mitologia. Ele tem o arco do herói, né? A jornada do herói. Que é do Joseph Campbell. Ele mexe com arquétipos mitológicos, por isso que ele está nesse campo de fantasia também. E é isso que eu queria colocar na discussão. Ele tem elementos também de outra série de fantasia muito famosa, que é O Senhor dos Anéis. Muito do Star Wars foi tirado do Senhor dos Anéis, não tem como deixar isso passar também. E muita gente considera o Star Wars somente como uma série de ficção científica. Eu acho que não os próprios autores autores iriam discordar disso. Eu acho que é uma space opera. Ele também tem elementos de fantasia? Bastante, né? E mexe até com a fantasia dos fãs, assim. Eu acho que engloba tudo, na realidade. É algo muito completo e rico para os fãs a poderem aproveitar da melhor forma possível. O que você acha, Denis? O universo Star Wars, porque a gente não pode deixar de falar que, na verdade, é um universo paralelo. É uma realidade paralela. Que não é que ela seja fantasiosa, ela é real, mas naquele universo. Então, naquele universo de espadas a laser, de naves superpoderosas, de um planeta que, na verdade, é uma arma. Então, assim, é real para aquele mundo, para aquele universo. No nosso mundo é fantasia impossível de realizar, pelo menos por hora. E disso, por hora, é uma das coisas que me impactou muito nos filmes originais, né? Até em todos os filmes, e me impactou também na minha vida real, é a questão da força e todo o aspecto de filosofia e de espiritualidade que existe no Star Wars. O que vocês acham da força? Assim como vocês também carregam alguns dos ensinamentos do Obi-Wan, do Yoda e de tudo mais para a vida de vocês? Por que eu faço isso? Olha, no começo eu até levava mais a sério, porque tinha os estudos das mitocôndrias, né? É mitocôndria? Fala. No mundo real. Midi-chlorians no mundo fantasioso do Star Wars. Aí tinha uns estudos para ver, não sei o quê, e eu comecei a pesquisar sobre, porque eu era uma criança muito curiosa. Isso também me influenciou a fazer várias Olimpíadas de Astronomia quando eu era criança. Só que com o tempo eu fui crescendo e eu fui vendo os Jedi como uma religião, uma seita. Isso foi tirando um pouco do encanto que eu tinha, porque eu acho que os Jedi são mais ditadores do que os Sith. Porque o Sith tem um lado político, né? Aquele negócio de ordem e poder. Já os Jedi é aquele negócio mais religioso, aquele poder mais medieval mesmo, que você tem que honrar aquela fé e você tem que abrir mão de muita coisa que você gosta. Isso me deixou um pouco revoltada com os Jedi. Me fez até ver os Sith mais como mocinhos mais humanos.
Vou voltar com essa. Tem várias perguntas para você, Paulo. Denis, Serginho. Na verdade, eu estava até pensando aqui comigo. A força motriz, tanto dos Jedi quanto dos Sith, é o medo. O que você vai fazer com o medo, aliás, não só com o medo, mas com os sentimentos, é o que faz você ir para a força, para o Jedi ou para o Sith. Uma coisa como os Jedi são celibatários, eles não expressam amor, ódio, fé. Né? Aliás, fé é a única coisa que eles expressam, né, na verdade, né? E os Siths, ao contrário, por mais que eles expressem o ódio, a vingança, eles também expressam sentimentos humanos, né? O amor, a alegria no universo Sith, né? Porque também não é uma alegria, né? Mas a alegria no ponto de vista dos Siths, né? Vamos dizer assim. E eu acho que esse foi o lance que levou o Anakin Skywalker para o Sith. Porque ele estava apaixonado e ele sabia que, no universo Jedi, ele não poderia cumprir aquilo. Ele teria que ficar virgem, celibato, trancado naquele mundinho. Pois é. Olha, olhando o que a Paula falou, eu devo concordar com ela. Assim, os Jedi são extremamente fundamentalistas. Se você for parar para pensar também, eles não diferem muito de uma outra saga que também fez sucesso, que é o Matrix. Se você for parar para pensar, a turma do Morfeu e companhia também é extremamente fundamentalista. Mas essa é uma das mudanças de percepção que a geração da Paola, que foi assistir Star Wars depois do episódio 1, tem mais nítido do que quem pegou a série original. Porque a série original, o Jedi, ele é mais cultuado, ele é mais idolatrado. Já nos 3 primeiros filmes, 3 primeiros episódios, você tem essa autocrítica dizendo onde que os Jedi erraram. E eles erraram muito, que é o erro que a Paola apontou. Sim. Nos novos filmes, você tem uma tendência a buscar o que eles chamam de equilíbrio, que é você não ser tanto desse lado doutrinário do Jedi, mas também não sucumbir tanto às emoções, como é o caso do Sith, como o Denis citou. E eu acho que é justamente isso que o Luke, que é, podemos assim dizer, o último Jedi propriamente dito, né? Ele está passando os conhecimentos, mas ele é o último. E ele está fazendo exatamente isso. Ele está fazendo a ponte, né, entre o que é celibatário, o que é e o que é sentimental. Então, ele começou a fazer uma coisa que todos nós sabemos. Não existe 100% bem, não existe 100% mal. Existe o que é preciso na hora que é preciso. Se você precisa ter sentimento de paz, você vai num lugar tranquilo e fica. Se você acha que precisa se defender, você precisa se atacar, você sabe quando e como fazer isso. Este é o Luke. Aliás, já diz a palavra, né? Luck. Quer dizer sorte. Carlos, só uma curiosidade. Uma vez, eu vi uns economistas fazendo um balanço assim. Eles falaram assim, né? Que se você juntasse o dinheiro de todos os países para construir uma Estrela da Morte, você não ia conseguir pagar nem os parafusos dela. Aí é o elemento de fantasia, né? Até porque, na nossa realidade, se as pessoas tivessem esse dinheiro, já teriam construído uma Estrela da Morte em algum canto. Com certeza, nossa. Eu tenho certeza disso. Algum político já deveria ter feito uma. Certamente. Aqui no Brasil, ela seria superfaturada. Certamente. Não vamos nem comentar, né, Serginho? Encerramos aqui, voltamos daqui a pouco, pessoal. Foi aí? Deixa eu ver. Tá gravando? Tá. Aqui também. Foi. Calma aí. E aí, gente, tudo bem? Aqui a gente está cobrindo o Vale Comics, eu e essas musas. E tá muito legal aqui, o evento acabou de começar. E o tempinho não tá muito bom, como vocês conseguem ver, mas vamos dar o nosso melhor. Mas isso é ótimo para cosplayers, porque assim a gente não fica com calor. Contagem regressiva começou, o portal vai se abrir. Aqui você pode se tornar heroína ou herói que existir, com os poderes de um mago ou de um titã. Um mestre Pokémon, personagem de infância que você é fã. Vale Comics, nome da magia. Vale Comics, que contagia. Universo paralelo com emoção. E fantasia, cultura pop na mais alta categoria. Oi, eu estou aqui com o... Ludic Man. Quê? Ludic Man. Tá, e seu nome de verdade? Alan. Não pode revelar essa identidade?
Não, não posso. Então, Loopman, pelo que eu entendi, você sempre vem, é a primeira vez que tá vindo no Vale Comics, como é que é? Bom, eu já fui em outros eventos algumas outras vezes, mas o Vale Comics é a primeira vez que eu estou vindo. E estou gostando e tá muito legal, muito cosplay, muito aparelho nerd, muitas coisas, estou adorando. Qual é a melhor parte pra você do evento? Não só desse, tipo, em evento em si, o que você mais gosta? Comprar artigos que demonstram o meu gosto. Gastar dinheiro. Exatamente. Essa parte é muito boa mesmo. Com certeza. A gente fica um pouco mais pobre, mas tá tudo bem. Então. É satisfatório, né? Com certeza. Então tá bom, obrigada pela entrevista. Vale Comics, Vale Comics, Vale Comics, Vale Comics. Olá pessoal, estamos aqui com a Visadec no Vale Comics. Vi, acho que você reconhece um pouquinho essa imagem. Conta pra gente, de onde que você conhece essa tal de TV Cidade de Jacareí? Eu trabalhei já na TV Cidade de Jacareí por mais de ano, lá para 2006, 2007. Eu tinha 16 anos na época. E foi onde tudo começou? Daquela época você já tinha esse sonho de se tornar uma atriz, entrar nessa área geek, cultural, ou não? Foi uma coisa que se desenvolveu pós a tua passagem pela TV e outras coisas? Não, eu entrei na TV porque eu queria fazer coisa com TV mesmo. Eu queria mexer com audiovisual. Qual que é a tua formação na área? Rádio e TV. Então você estava no lugar certo. Como é que foi essa migração? Como é que você entrou para fazer vozes em desenhos animados? É uma coisa que você já tinha desde cedo? Você tinha esse interesse? Ou foi uma coisa que foi surgindo ao longo desse caminho? Então, desde cedo eu tinha. Mas eu fiz um workshop na Univap e nisso eu falei, eu quero fazer isso agora. Eu corri atrás. Fiz aula de teatro, fiz curso de dublagem, especialização, tudo que eu pude fazer eu fiz. Aliás, você estava contando lá no palco aí, quando você deu a palestra aqui no Vale Comics, que você chegou até ir para o Japão. Foi parte desses estudos ou você foi mais por diversão mesmo? Não, eu fui para estudar. Eu fui para estudar língua japonesa para conseguir dublar melhor mesmo. Você sabe falar japonês certinho ou não? Tá engatinhando ainda? Eu sou nível intermediário, não sou fluente, mas também não sou básica. Isso te ajuda na hora de fazer aí as vozes em desenhos, em animes? Te ajuda esse entendimento ou acaba não afetando muito, já que as coisas já estão traduzidas, você vai ter que falar em português mesmo? Eu corrijo tradução. Eu readapto muita coisa. Eu consigo pegar o tempo do que eles estão falando e colocar o tempo em português certinho. Então você salva muita dublagem, então? Quando eu salvo. Você é a voz dos fãs lá, realmente, né? Imaginando, se você está nessa área fazendo anime, provavelmente porque você gosta também. Como é que surgiu isso na sua vida, o gosto pelo anime? Quais foram os animes que você viu? Como é que surgiu essa paixão? E agora, qual que é o prazer que você sente unindo essa paixão com o trabalho? Eu comecei vendo anime lá para os meus 8 anos de idade, com a febre do Pokémon, né? Então eu já via Sakura Card Captor, Pokémon, eu já via Dragon Ball, tudo isso, desde aquele comecinho lá, quando todo mundo gostava, eu também gostava. Só que eu fui ao extremo, né? Eu levei isso a vida inteira. E agora eu tô trabalhando com isso. E desses, quais naquela época você já fazia as vozes tentando imitar? Pokémon. Imita um pouquinho pra gente. Ah, mas imitar Pokémon agora? Eu consigo imitar o Pikachu. Pica, pica! Tá imitando melhor que o original, então, né? Você gostaria de ter feito a voz do Pikachu aí no filme? Ah, não. No filme, quando ele falou em português, eu queria, lógico, mas foi pro Rio de Janeiro, eu não pude fazer. Falando das coisas que você está fazendo, apresenta para o pessoal de casa. O que você está fazendo atualmente? Quais são as produções que você está participando? Atualmente eu não posso falar, porque tá tudo em sigilo, mas que lançou recentemente o terceiro filme do Bob Esponja, eu fiz o trailer. Não sei se vou continuar na produção final, mas eu fiz o trailer, que eu fiz o Bob Esponja quando criança. E My Hero Academia, eu fiz a Tsuyu Asui, Gero. E eu sei que nesse caso você correu atrás. Conta um pouquinho dessa história. Você se identificou com a personagem, você bateu lá na porta, quis fazer a personagem, como é que foi isso? Quando eu vi a personagem, eu comecei a ver o anime por causa dela. Quando eu vi, eu falei, cara, eu quero dublar ela. Eu fan-dublei, fiz fan-dublagem. Aí quando eu fiquei sabendo que ia vir pro Brasil um filme, eu cheguei em todos os estúdios, eu falei, gente, se aparecer uma personagem assim, 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 deixa eu fazer teste pra ela. Eu quero fazer teste pra ela. Porque eu sempre faço meninos. E então eles nunca imaginam que eu posso fazer uma voz daquelas, que nem eu faço pra Tsuyu.
porque nunca eu preciso fazer aquela voz. É engraçado, você citou no palco que você já fez a voz do Goku, e no caso do Goku no Japão, a voz é de uma mulher, né? É o inverso. Você faz voz de meninos. Tem muito isso mesmo na dublagem, essa mudança de gênero com as vozes? Principalmente mulheres fazendo meninos, porque os meninos, eles passam pela puberdade e perdem a voz, né? Então, a gente tem a voz que vai ficar para sempre assim. Quem sabe, assim, quando a gente tiver 40 anos, ela mude. Mas a gente tem muito mais tempo de manter a voz do que um menino que vai entrar na puberdade. Então, às vezes, se prefere que mulheres façam meninos pequenos. E falando em voz, você toma algum cuidado específico para a sua voz, já que é o teu material de serviço? Vários. Eu não posso tomar sorvete. Eu adoro sorvete, não tomo. Água gelada, não tomo. Faço aquecimento todo dia. Pratico o canto todo dia. Alongamento também. Como você faz para sobreviver no calor, não podendo tomar as coisas tão geladas assim? Eu tomo sorvete só fim de semana, que eu não vou trabalhar e eu posso tomar sorvete. Mas fora isso, é assim, água gelada aqui atrás só, não pode ir aqui na frente, só aqui atrás. No pulso. E falando dos preparos, você ainda segue fazendo algum preparo específico para se desenvolver na carreira? Ou você já está numa parte mais profissional que você só quer dar seguimento ao que você fez? As duas coisas, eu treino todos os dias para não perder a prática, para melhorando cada vez mais, para testar coisas novas. Então eu faço muitas coisas que... Fã dublagem, fazer os memes que eu faço agora, que agora tem o do Jacan, com voz de criança que explodiu. Isso é tudo treino que eu faço para poder dublar melhor. Você quer dar um gostinho dele pro pessoal que está vendo, que a gente coloca os memes depois? Você é vergonha da profissão! E falando em preparo, você começou na cidade de Jacareí. Se tiver uma Vi hoje lá na cidade de Jacareí, que tipo de conselho você daria se ela quisesse seguir a carreira que você seguiu? Que tipo de preparo que você indicaria para ela? Tem que fazer aula de teatro, tem que estudar muito interpretação de texto, interpretação teatral, treino vocal muito e tirar o DRT, tem que ter a especialização profissional de ator para poder entrar na dublagem. E aí depois especialização em dublagem, em cursos de dublagem, tipo a do Brasil, Unidub, Universidade de Dublagem, né? E falando em dublagem, essa especialização, você contou aí que você trabalha em São Paulo, tem as questões do Rio. Qual que é a diferença de São Paulo e Rio? Tem muita diferença ou é uma questão mais de espaço, de mercado mesmo, ser uma cidade longe da outra? Tem diferenças as produções de São Paulo e a produção do Rio? Então, o Rio tem os clientes fixos e São Paulo tem os clientes fixos de São Paulo. E o elenco muda tudo. Tem alguns cariocas que vêm para São Paulo e alguns paulistas que vão para o Rio. Mas muda o elenco e muda o tipo de produção. Tem Cartoon Network, que a maioria está na Delarte, a Nickelodeon, a maioria está em São Paulo. Então, os clientes mudam muito. E falando em mudar os clientes, você não faz só vozes de desenhos animados, como você contou também que você faz vozes originais. Muda muito para você? Você tem alguma predileção? Você prefere fazer um personagem que já está estabelecido ou você prefere, enquanto atriz, criar uma personagem do zero e ser a voz mesmo dessa personagem desde o início? Então, eu gosto mais de voz original do que de dublagem. Isso é um fato. Não que eu não goste de dublar, eu dublo todos os dias da minha vida, eu faço isso por paixão absoluta, mas voz original é uma coisa diferente, porque é um desenho animado que vai ser produzido em cima do que eu criei. E até as expressões que a gente tem o diretor de animação fazendo as nossas expressões enquanto a gente está fazendo as coisas, é demais. No caso, por exemplo, Ico Beat Zip, a Ico sofreu mudança de design para ficar parecida comigo. Então, é isso. E é uma honra também, né? Sim, isso sim. Fora esse trabalho, quais outros trabalhos originais que você fez que o pessoal de casa pode procurar? Então, eu fiz a Ico em Ico Beat Zip, eu fiz o Flink em Ninjin, que é um sapinho mago. Eu tô fazendo o Neco no Seninha a partir da segunda temporada. Eu faço o amigo técnico do Seninha, o Neco. Dá uma palhinha para o pessoal reconhecer. Essa é a voz. Ninjin, vamos lá! Esse é o Flink. E o Neco é mais ou menos a mesma coisa. Eu não sei, não tem texto, eu não sei o que falar. E falando em falta de texto, você também é muito atuante no ao vivo das redes sociais, né? Eu vejo os seus vídeos no YouTube. Você estava contando que você não está usando mais o YouTube? Conta essa história pra gente.
O YouTube eu estou em hiato de produção para o YouTube, o que não significa que eu não esteja produzindo. Eu estou produzindo para outras redes sociais, IGTV, Facebook, mas as produções para o YouTube, as séries que eu tinha lá, eu pausei tudo, eu não tenho previsão de volta, porque eu não tenho como saber qual que é o futuro da plataforma, porque as regras mudam de uma hora para outra. E eu estou sofrendo muita censura lá, muita censura. Então, assim, no YouTube não está sendo mais viável produzir. Então, eu estou produzindo para outras coisas. Eu tenho que pensar agora no formato do IGTV. Eu estou há um tempo já planejando coisas para o IGTV. E fazendo meus memes, as coisas, meus treinos, todos pelo Facebook. E você sabe que, pelo menos na TV Cidade Jacareí, você nunca será censurado, as portas estarão sempre abertas. Ah, sim. Muito obrigado pela entrevista, Bia. Obrigada. Estamos de volta hoje comentando sobre Star Wars, que tem mais aí de 40 anos de história. Estamos tentando entender aqui por que essa história sobrevive até hoje e os motivos desse sucesso. Pessoal, a gente estava comentando na parte passada aí, né, questões da força e tudo mais. Trazendo agora para os novos filmes. O que os novos filmes acrescentaram essa mitologia da série e o que eles ficaram devendo para vocês se compararmos esses novos filmes com os filmes passados? Eu acho que eles devem muito. Entendeu? Eu assisti o episódio 7 assim, o 8 assim, Rogue One não me emocionou. Han Solo eu gostei, mas assim, não me surpreendeu também assim de extremo. E esse eu estou um pouco apreensiva. Eu cheguei aí 2 vezes a assistir o episódio 7 para ver se eu tinha assistido certo e fui procurar teorias no Reddit. Porque eu não me contentei com o filme. Eu esperava mais. Só que daí a Disney começou a comentar que eles iam acabar com os Skywalker, que eles queriam só carregar um nome Star Wars, não manter toda a história do George Lucas. Então era para assistir com outros olhos, né? Abrir um pouquinho mais os horizontes. E eu sou muito conservadora nesse ponto, então eu fico meio receosa com o que eles estão fazendo com uma história que tem um legado imenso. Ou eles acertam de vez nesse filme, ou eles vão acabar com o legado. Uma coisa que eu achei interessante dos filmes em spin-off foi o filme do Han Solo, porque era uma coisa que eu me perguntava, de onde que o Han Solo conhecia sobre as naves, onde ele conhecia o Chewbacca, onde ele conhecia o Lando, né? O Lando. Quer dizer, porque ficou meio vago. Aí, de repente, eles fazem um filme, um spin-off, um filme à parte, mostrando essa fama dele de ladrão, onde ele conheceu o Lando, onde ele conheceu o Chewbacca. Então, eu acho que esse filme em específico... O Rogue One eu não gostei muito, não, mas esse filme em específico do Han Solo, eu achei legal porque ele contava coisas que eu queria saber e que eu não sabia. E tem o Darth Maul. O Darth Maul. O Darth Maul. Darth Maul foi um grande... Jogar ele fora do jeito que ele foi jogado foi demais. Mas, minha opinião agora... Olha, eu discordo um pouco da Paola, assim. O episódio 7, que é o Despertar da Força, eu acho que eu gostei mais dele do que os 3 primeiros filmes, o episódio 1, 2 e 3. Eu achei que, assim, ele é tudo aquilo que os 1, 2 e 3 não conseguiu me prender, sabe? O Rogue One eu gosto. Eu acho que ele tem uma pegada diferente, que ele parece aquele filme de... Eu não sei se o Carlos lembra daqueles filmes dos anos 60, 70, tipo os 7 Condenados, que é aquele pessoal que se une para fazer Ele é um filme de guerra mesmo. É um filme de guerra. É um filme de... temos que invadir o lugar X para pegar o elemento Y. Ele tem até os arquétipos de personagem de filme de guerra. Sim. O filme é bom, Então, só que a trilha sonora pecou. eu acho que não ter John Williams na trilha sonora é um mal. Agora, o Han Solo... É um mal de qualquer filme. Meu problema com o Han Solo, ele é que eu acho que tem certos personagens que eles não precisam a gente saber tanto do passado deles. Tipo qual? Tipo o Han Solo, assim. Eu acho que a gente não precisa saber como ele virou do jeito que ele é. Eu acho que, assim, acaba perdendo um pouco da graça, sabe? Eu acho que o mistério do que o personagem fez no passado, eu acho que é mais interessante. Tava comentando no intervalo, né? Quem que seria o maior vilão da saga Star Wars. Na minha opinião, o maior vilão da saga Star Wars são os benditos midi-chlorians, cara. Não deviam ter botado esse negócio para explicar de onde veio a força, cara. Ficou, na minha opinião, foi uma curva fora da linha. Ficou muito ridículo aquilo, cara. Eu acho que faz sentido. É igual o GNX do X-Men. Não. Eu acho que sim, porque... Não achei, não concordo, desculpa. Eu acho que entra nesse negócio. Acho que quando é aquele negócio, quando começa a explicar demais, você começa a se...
quanto mais se explica, mais enrolado fica. Mas é que a gente está falando da nossa época, mas a gente tem que entender que são outros jovens que têm uma outra cabeça. Então, às vezes, o que para a gente não faz sentido nenhum, para os novos jovens talvez faça mais sentido. Eu também acho, porque hoje em dia a pessoa é muito curiosa em teorizar. E ao meu ver, a Disney está perdendo muito tempo jogando o universo estendido, que são dos livros, fora. Que a história do livro ia dar uma grande base para o Ben, para a história da Leia, para a história do Han Solo, tudo. Eu, particularmente, gostei do passado do Han Solo, porque fez uma base. E se eles quiserem futuramente, não sei, eu queria pelo menos ver um filme do Lando, eu acho que ia ser um grande trunfo. Até por milagre, aparecer a Mara Jade, que eu acho que ela é um personagem que iria dar muito mais Só existe no livro? A história do Luke. Ah, tá. E isso pode acontecer no Disney Plus. Sim. O Disney Plus está surgindo como esse elemento que tenta resgatar esse universo estendido, por isso que está aí a série do Mandalorian, pegando elementos que a gente conhece, planetas e tudo mais, e traduzindo o que talvez seja o maior acerto da vida da Disney agora com Star Wars, que é o tal do Baby Yoda, que a gente tem que ser obrigado a dizer para o editor colocar umas fotos para a gente ganhar audiência, né, Uma gente? coisa que E o Baby Jabba também, por favor. Uma coisa que me irrita profundamente assim nessa nova série é que o pessoal fica falando da bendita da lacração. Meu Deus, eu não aguento mais falar nisso. O pessoal fica falando que o filme tem um tom feminista, que a Rey não treinou nada e já tá sabendo usar uma espada Jedi. Uma vez a gente tava conversando, né, Carlos? O Luke sem treino destruiu a Estrela da Morte. O Luke mal aprendeu a pilotar. O Anakin, com 5 anos de idade, sem treino nenhum, pilotava e ganhava e ninguém corrida. Reclamou. Pode. Aí eu comentei, né, com o Carlos, né, como é que seria o primeiro Star Wars hoje, né, quando eles vissem a princesa Leia com aquelas atitudes. Ele falou, não, o que é isso? Isso é lacração, isso é feminismo, por que ela não é a princesinha indefesa? O Retorno de Jedi hoje seria destruído na internet, se existisse internet em 83. Seria. O que você acha, Paula, dessa bendita história, que o filme que a Rey só foi colocada para ser feminista? Eu acho que a Disney em nenhum momento quis isso, tanto é que demorou para a Disney lançar bonecas dela, porque o Star Wars até hoje foi rotulado como uma coisa masculina. Entendeu? Demorou para ter bonecas da Rey. É muito difícil você achar bonecas da Rey. Da Rey e da Leia também. Da né? Leia também, da Padmé do Finn também. Por milagre. Do Finn também. Não que ele seja mulher, mas do Finn também. Mas eu acho que não tem lacração, não, porque o Anakin tinha uns negocinhos Jedi, é que a gente não viu a criação, o Luke crescendo e descobrindo se ele podia movimentar as coisas. Vamos falar, hoje o mundo tá chato, né? Porque tudo que é excessivo é chato, tudo. Só que eu acho legal ter uma descendente mulher dessa vez, porque foi a força do Anakin, a força do Luke, e agora tá manifestando na Rey, que é uma menina. E é raro encontrar uma mulher Jedi. Né? Assim, tem a Ahsoka, mas a Ahsoka é um ET. Né? Falo da Mara Jade de novo. E a Disney tá estragando tudo. Nessa nota de pesar, né, Paulo? Disney estragando nossas vidas. Mas ainda a gente continua dando dinheiro. A gente continua dando dinheiro para eles. Muito obrigado, Paola, Denis, Serginho. E que a força esteja com você, pessoal.